já foi apresentado, mas mais uma vez queremos te apresentar o teu servo em tuas mãos, Senhor. Eu sei que ele é humilde diante da tua presença, porque ele é meu amigo. Eu conheço Diego, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor irá usar ele na sua humildade, na sua simplicidade, na sua singeleza de coração. Em nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor usaste Moisés na sua humildade, usa o teu servo nessa noite. Assim como o Senhor usaste Davi em sua bravura, usa o teu servo nesta noite, Senhor. E assim como o entendimento e a sabedoria extraordinária, como o Senhor usaste o apóstolo Paulo, Senhor, usa o teu servo nessa noite. Abre nossos corações para ouvir a tua palavra, Deus, através do teu servo. Usa ele como instrumento de Deus em tuas mãos, Deus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Você que crê e concorda comigo, diga amém. Amém. Boa noite, saúde amada igreja, com a paz do Senhor, amém. Amém. Senhor Deus maravilhoso, grandioso e eterno Pai, que está, Senhor, teu servo, Pai, deste altar, Senhor, para trazer, Pai querido, a tua palavra, Senhor. Palavra esta, Senhor, para os teus servos, Senhor. Ó, Pai querido e amado, usa o teu servo nesta noite, Pai. Ó, Senhor, manda anjos, Pai poderoso, Pai, acampa, Senhor, um a cada lado, Senhor. Repreende tudo, Senhor, que vai de ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queria trazer antes de falar a palavra, queria trazer uma reflexão para os amados irmãos que ficam em Tiago, primeiro, versículo 12. A palavra do Senhor vai dizer assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Amém? Amém. Palavra muito boa essa, mas a palavra que eu queria realmente passar para os irmãos, a pregação desta noite, vai ficar em Números, a partir do capítulo 14, versículo 6. Palavra esta que eu guardo no meu coração, pois eu aprendi que a gente prega o que vive, né? E essa é uma passagem em que eu vivi e gosto sempre de ter oportunidade, nem sempre, mas oportunidades que eu tenho de apresentar, eu gosto de repassá-las para os amados irmãos, pois essa palavra eu tenho para mim como lição de vida para mim mesmo. Eu gostaria de repassar para os irmãos. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, os que espiaram a terra, rasgaram as vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a experiência é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que manda leite e mel. Amém? Após essa leitura essa que eu tenho guardado para mim, onde a palavra de Deus diz que Deus tinha uma terra preparada para eles, mas quando
e eles vão ver lá, muitos na volta, né, começam a lamentar, né, colocar, como é que eu posso dizer, colocar dificuldade naquela terra, né, onde muitos ali que estavam com eles, lado a lado, chega lá, olha para ver aquilo como um obstáculo. Eu levo isso para a minha vida porque muitas ocasiões, muitos chegaram para mim, momentos que eu estava ali, muitos chegavam para mim dizendo que eu não ia conseguir, que não ia dar certo, que eu era fraco, botando dificuldade, né? Tentando me colocar para baixo. Mas uma coisa eu sei, eu vivo pela fé e pela obediência. Se nós tivermos fé e sermos obedientes, tudo aquilo que Deus prometeu em nossas vidas, Ele cumprirá. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele prometeu, Ele é capaz de cumprir. Porque o Senhor, Ele é um Deus do impossível, né? Ele é um Deus que tudo pode. Nós temos que ter fé, paciência em sermos obedientes à palavra do Senhor. Josué diz aqui, ó: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que manda leite e mel. Esta parte da reflexão diz: se o Senhor se agradar de nós. E nesta noite eu pergunto: o que estamos fazendo para que Deus nos agrade de nós? Né? Aí, para que nós podemos conseguir aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Ou seja, para nós agradarmos a Deus, pela experiência que eu passei, temos que ter fé, perseverança, conhecimento, buscar a palavra de Deus, ler a Bíblia, sermos fiel à vontade dEle, obedientes nos mandamentos dEle, pois Deus nos deu os mandamentos para nós servirmos. Muitas vezes a gente fica pensando, porque Deus me deu isso, porque Deus me deu aquilo. Será que você está buscando o suficiente para receber aquilo que Deus tem prometido na tua vida? Né? Amém, irmãos amados irmãos? E nesse pequeno texto aqui, diz que a gente tem que caminhar pela fé. Se nós não tivermos caminhar pela fé, a gente acaba perseverando, né? Eu tenho um pequeno exemplo de fé, fica lá em Mateus, quando Deus, quando desceu nas águas, vai até o encontro daqueles que estavam lá no mar, que estavam naquela tempestade, e a palavra do Senhor vai dizer assim: Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, que duvidastes? Muitas vezes a gente duvida, né, da fé de Deus, que nem Pedro duvidou, né? Na passagem, quando os 12 lá vão ver a terra, e quando voltam,
eles falam tanto que o povo fica com medo. O povo naquele momento perde a fé. Eles ficam com fé, eles reclamam, eles querem voltar para o Egito por conta do que os outros 10 falaram. Os 10 botaram tanta dificuldade que todo o povo ficaram com medo, né? Isso nas nossas vidas somos do mesmo jeito. Às vezes a gente quer algo e quem está do seu lado tenta lhe derrubar, tenta lhe botar para baixo, é para você perder a fé, né? Mas nós somos um povo que temos fé, temos que ter fé, não nos deixar levar pelo que os outros falem, né? O que os outros dizem, né? A gente tem que ter fé, a gente tem que ter ação, né? Josué e Caleb, eles incentivaram o povo a confiar em Deus, pois Ele é fiel para cumprir a promessa e os recursos para superar os obstáculos incluídos. Ou seja, como eu li lá em Tiago, né? A palavra do Senhor diz assim, lá em Tiago: meus irmãos, tende grande gozo quando caíte em várias tentações. Ou seja, às vezes aquela tentação, aquela coisa que vem para tentar lhe ofender, às vezes não é para a sua queda, né? Às vezes é para o seu crescimento, para que você tenha fé, para que você tenha força, né? Não desanimar, mas sim ter fé em Deus. Nós temos que ter fé e perseverar na palavra do Senhor. Amém? Eu tenho uma pequena reflexão sobre todo esse versículo, né? E diz: nós convidam a questionar que o versículo convida a nos questionar da nossa próxima perspectividade diante das dificuldades. E eu falo nesta noite, né? Você está olhando para o obstáculo com os olhos de incredulidade ou com os olhos de fé? Né? Quando vê um obstáculo desse, com que olhar nós devemos olhar? Com um olhar de incredulidade ou com um olhar de fé, de acreditar na promessa do Senhor, naquela promessa que Ele nos prometeu para a nossa vida, né? De um bem material, de um carro, de uma saúde, de uma vida melhor, de um emprego melhor. Eu queria trazer um pequeno passagem que aconteceu recente na minha vida. Trabalhava no mercantil, como todos sabem, né? E eu tinha vontade de sair de lá para me procurar outro emprego. Mas muitos chegavam para mim e diziam: mano, sai daqui não, fica aqui, tu não vai achar outra coisa, tu não vai achar outro emprego, colocando dificuldade. E naquele momento eu ficava com medo, eu tinha um medo, ou seja, eu deixava aqueles comentários me afetar. E eu ficava naquela, realmente eu não vou sair daqui não, porque eu chegar a sair daqui não vou achar outra coisa não. Porque para mim, todos eles falavam aquilo que eu me achava incapaz de achar outra coisa. Mas a minha intimidade com Deus é eu e Deus. A minha intimidade com Deus não precisa eu estar demonstrando para todo mundo. Nem com a minha esposa. A minha intimidade com Deus, eu me tranco ali, o momento que eu tiver um íntimo, pode ser no meu quarto, no banheiro, na cozinha, no meu almoço, indo para o meu emprego, né? Então ali uma vez eu, em casa, sozinho, tomando banho, comecei a falar com Deus, né? Acreditei na promessa dele, fui paciente, porque a palavra do Senhor diz que a gente devemos ser muito pacientes, né? A paciência e ter fé, principalmente. Porque não adianta você ter paciência e não ter fé e não ter paciência. Às vezes você tem fé, mas não tem a paciência, né? Porque a palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Não podemos sair pulando do jeito que nós queremos, do jeito que Deus quer, não do que nós queremos. Então eu coloquei na minha mente, eu falando com Deus,
que eu não consigo, mas eu creio no Senhor, que o Senhor não é falho. Eu sei que o Senhor vai me dar algo melhor, que o Senhor não vai me deixar aqui neste deserto, não vai me deixar aqui sofrendo, vai me dar algo melhor, porque eu creio no Senhor. Eu falava com Deus, e chegou um determinado momento, muitos diziam que eu não era para me sair, para ficar ali, que ali era um emprego bom, não ia achar outra coisa. Chegou um certo dia que eu estava tão angustiado que eu cheguei lá, só falei para minha esposa, vou sair lá do emprego. Eu não tenho outro mente, mas eu saí lá do emprego lá, Deus vai prover outro emprego aí para mim, né? Se você ter, eu entrego nas mãos de Deus, vou deixar nas minhas mãos. Naquele momento eu tive fé, tive paciência, entreguei nas mãos de Deus e eu saí daquele emprego. Daquele emprego. Hoje, graças a Deus, estou em outro emprego bom, tenho que reclamar. Onde muitos diziam que eu não ia achar outro emprego, eu achei outro emprego, né? Mas eu dei glórias a Deus, agradeci, tive a paciência, tive a fé. Ali naquele momento eu me senti igual a passagem de Pedro, quando eu tive a fé de dar o primeiro passo, mas no momento de tanto falar, eu afundei. Mas, no meio do caminho eu não deixei aquilo me afetar. Eu tive a paciência, né, que Deus pede que nós tenhamos paciência, e tive a fé em achar algo melhor, e achei. E sou grato a Deus. Menos uma vez. Aqui fica minha pequena mensagem para os amados irmãos. E mais uma vez deixando bem claro. Independente da situação que você esteja, independente dos comentários que comente sobre algo que você quer na sua vida,